E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num artigo científico que apresenta uma teoria, olha, no mínimo, radical. A ideia é tentar unificar alguns dos maiores quebra-cabeças da geologia e da biologia da Terra. Então se preparem, porque essa proposta pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente vê a história do nosso próprio planeta. Já pararam para pensar se certas anomalias científicas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, tipo rochas frias lá no fundo do manto quente da Terra, carbono que deveria ter sumido em fósseis de milhões de anos, e até um pico de mutações do nosso DNA, e se tudo isso estiver conectado? E se for tudo rastro de um único evento antigo extremamente violento? É exatamente essa a pergunta que este modelo tenta responder. As teorias geológicas mais comuns, sabe, aquelas que descrevem um planeta que muda de forma lenta e gradual, acabam esbarrando em vários mistérios que continuam sem resposta. Enigmas que estão escondidos não só nas profundezas do planeta, mas, o que é mais incrível, dentro do nosso próprio código genético. Basicamente, existem duas formas de enxergar a história da Terra. De um lado, o uniformitarismo, que é a visão que domina hoje. Ele diz que os processos que vemos acontecendo agora, bem devagar, são a chave para entender o passado. Do outro lado, tem o catastrofismo, que defende que eventos súbitos e gigantescos causaram as maiores mudanças. O modelo que vamos explorar hoje, bom, ele aposta todas as fichas na catástrofe. E aqui estão as peças desse quebra-cabeça. Como é que podem existir placas de rocha tão mais frias na base de um manto superquente? Por que a gente encontra carbono 14 que se desintegra rapidinho em coisas que deveriam ter milhões de anos, como diamantes? O que explica um pico repentino de mutações em humanos há tão pouco tempo? E o que são essas bolhas gigantes de material diferente conhecidas como LLVPs, lá no fundo do manto? É aí que a fonte que estamos analisando joga na mesa uma tese central bem ousada, a de que um único e colossal evento poderia de uma só vez explicar todas essas anomalias, conectando geologia, física e biologia. Mas a ideia aqui não é de um simples impacto que só faz uma cratera. A hipótese fala de um objeto, talvez menor, mas viajando a uma velocidade altíssima, que agiu como um projétil. Ele teria penetrado fundo na crosta e no manto da Terra. Uma colisão que não só arranhou a superfície, ela perfurou e redesenhou o planeta de dentro para fora. Certo, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos ver as consequências geológicas que esse modelo propõe, olhando direto para a crosta e para o manto do nosso planeta. A energia absurda liberada por essa penetração teria dado o pontapé inicial no que o modelo chama de tectônica de placas catastrófica. Em vez daquele movimento lento de centímetros por ano, a antiga crosta do oceano, que era densa e fria, teria mergulhado violentamente para o fundo do manto num período de tempo curtíssimo. E isso nos traz de volta para uma daquelas anomalias. Como o artigo ressalta, essa rocha fria é como um cubo de gelo numa panela de sopa fervendo. Se estivesse lá há milhões de anos, já teria esquentado. O fato de ainda estar fria sugere que ela chegou lá muito rápido e há pouco tempo, o que bate com a ideia de um evento catastrófico. Este esquema mostra como aquelas bolhas gigantes, as LLVPs, teriam se formado. A teoria as chama de blogs. Funciona assim. Primeiro, o objeto penetra no manto. Segundo, a onda de choque viaja através do núcleo. Terceiro, essa energia toda se concentra do outro lado do planeta. E o resultado? Duas anomalias gigantes. Um blog menor, que seriam os restos do próprio impactor no ponto de entrada, e um blog maior, que seria a cicatriz energética no ponto de saída. Agora, a gente chega na parte que talvez seja a mais controversa de toda a teoria. A ideia de que esse impacto não só quebrou rochas, ele também teria que quebrar os próprios relógios que a gente usa para medir a idade da Terra. A geologia convencional se baseia muito nos relógios radiométricos, partindo do princípio que elementos radioativos decaem a uma taxa constante. Mas este modelo argumenta que as pressões inimagináveis do impacto, milhões de vezes maiores que a da nossa atmosfera, poderiam ter acelerado e muito esse decaimento. O mecanismo proposto é que a pressão esmagadora do impacto poderia basicamente espremer os átomos com tanta força que aceleraria o decaimento radioativo deles. Seria como apertar o botão de avançar de um filme de bilhões de anos. O resultado? Idades que parecem ser muito antigas poderiam, na verdade, ser só o registro de um pulso de decaimento super acelerado. Isso tudo nos leva à consequência mais pessoal de todas, uma cicatriz que este evento pode ter deixado na própria vida, e inclusive no nosso DNA. O impacto teria jogado tanta poeira na atmosfera que o Sol foi bloqueado, criando um inverno de impacto global, que o modelo relaciona com a última era do gelo. E, ao mesmo tempo,
Todo aquele decaimento radioativo acelerado teria liberado uma quantidade absurda de radiação, bombardeando toda a vida na Terra. E aqui está a evidência biológica que a teoria usa. Estudos de genomas revelaram um aumento súbito e recente nas taxas de mutação humana que aconteceu exatamente no período depois dessa suposta catástrofe. E o mais impressionante, o gene TP53, conhecido como o guardião do nosso genoma por ajudar a prevenir o câncer, foi um dos mais afetados. A consequência ao longo prazo, segundo a fonte, é um processo chamado entropia genética. A ideia é que o genoma humano foi tão danificado por esse evento que desde então vem acumulando pequenas mutações prejudiciais mais rápido do que a seleção natural consegue consertar, levando a uma degradação geral. Então, o ponto crucial é como este modelo tenta costurar todos esses campos diferentes, geofísica, física nuclear e genética, em uma única narrativa coesa e, bem, impactante. E este slide mostra de forma brilhante a cadeia de eventos. Uma única penetração em alta velocidade leva a uma reestruturação geológica, que por sua vez causa um reset nos relógios físicos do planeta. E tudo isso resulta em consequências biológicas profundas que a gente talvez ainda sinta hoje. É uma teoria de tudo para a história recente da Terra. Olha, é muito importante ressaltar que essa é uma teoria radical que desafia décadas de ciência estabelecida. Mas, sendo provada correta ou não, ela nos força a fazer uma pergunta provocadora. Ela desafia nossas certezas e nos lembra que a história do nosso planeta pode ter sido muito mais violenta e interligada do que a gente costuma imaginar. Fica a pergunta: o que mais pode estar escondido bem debaixo dos nossos pés?